torcedor aqui mesmo. Não, é isso, cara, é um assim, celeiro do bom futebol. Abel Ferreira teria assinado esse pré-contrato, como foi chamado inicialmente, que seria, na verdade, uma carta de intenção para treinar o Al-Sadd do Catar. No entanto, decidiu após conversa com a presidente Leila Pereira, ficar no Palmeiras. Quanto o Jovem Verde, eu surjo aqui para trazer para você mais um vídeo falando desse assunto aí, que não para de acontecer, não é? Não param de falar desse assunto. Vamos falar então desse assunto aí, Abel Ferreira no Al-Sadd. Cara, esse assunto, eu quero saber de você, palmeirense, se você acha que o Abel Ferreira reduz a sua idolatria com este episódio aí, pelo menos pelas informações que você tem até o momento, pelo que a gente sabe, reduz a idolatria de Abel Ferreira no Palmeiras? Para você, ele é o maior ídolo da história do Palmeiras? Não interessa essa história aí? Ele já é, mesmo que ele tivesse saído, ele continuaria sendo? Se a Leila Pereira viesse a público, se eventualmente ele tivesse saído, claro, coisa que não aconteceu, a gente espera que não vai acontecer, mas pode acontecer daqui para frente. Não aconteceu em 23, não quer dizer que não vai acontecer em 25, por exemplo, em 26, 25 eu duvido. O Abel Ferreira vai disputar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras, isso é um fato. Agora, depois disso aí, meu irmão, quando acabar o Mundial de Clubes, dezembro, a gente pode ficar preocupado, porque com certeza o Abel, dezembro do ano que vem vai ser um dezembro tenso, tá? Tenso. Pode a gente estar comemorando Libertadores ou não. Se a gente não estiver comemorando, talvez seja menos tenso. Olha só o que os comentaristas falaram sobre esse assunto. Até que ponto vai essa lambança, hein, Gustavinho? O que a gente pode esperar depois das consequências disso? É complicado, né? A multa, pelo que consta, é altíssima. Tanto o Palmeiras quanto o Abel podem sofrer sanções, podem receber, inclusive, uma multa milionária. Um negócio falando em 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Porque, teoricamente, se o cara tem o Abel, ele teria um pré-contrato com o clube, o Palmeiras também poderia ser processado por assediar o cara que já tinha um contrato lá. Então o Palmeiras também pode sofrer uma sanção. Em tese, né, Ricardo? Em tese. Não é que vai... Se o Palmeiras for enganado pelo Abel, o Palmeiras poderia processar o Abel, o que não é o caso. A dúvida para a torcida do Palmeiras é, o Palmeiras sabia e falou assim, deixa para lá isso aí, vamos ficar aqui, ou o Palmeiras também foi enganado? Porque assim, a forma como eu entendi, tá? Ele tinha contrato até o final de 2024 com o Palmeiras e estava discutindo com o Palmeiras. Vocês são pré-contrato. Aí surgiu a informação, na época surgiu mesmo a informação de que ele era cobiçado por esse clube, beleza? Então, o que ele fez? Olha, se eu não for ficar no Palmeiras, eu assumo aqui que eu vou trabalhar aí, certo? Aí, beleza. Mas é um contrato pré-contrato para treinador. Não, então, mas é um contrato de intenção. É um contrato de intenção. É um contrato de intenção. Ele fez um contrato de intenção dizendo que trabalharia lá. O fato é que o Palmeiras, a Leila, depois que saiu esse interesse, aumentou o salário dele e fez um novo contrato, estendeu mais o vínculo até o final de 2025. Até uma questão jurídica. Então, assim, teoricamente, o Palmeiras pode ser processado por assediar um treinador que tinha um pré-contrato com outro clube. Ele tinha um pré-contrato com o Al-Sadd. Então, legal, tem a questão moral. Moralmente, o que o torcedor do Palmeiras quer saber, se eu fosse palmeirense, o Palmeiras sabia que ele tinha e é inocente ou é cúmplice disso aí? E outra é que todo paladino da moral tem que se explicar, né? Você não pode pedir transparência, bater no peito, transparência e negar, como foi negado à época, que tinha um acordo. Se o acordo... Mas você quer esperar o quê? Que o Abel convoque uma coletiva? Você quer que ele minta? Vai ser perguntado para ele, certamente, né? Esse ano a gente não time que a pessoa A gente não estava falando da era dos frouxos, da pós-verdade em que as pessoas mentem, que as pessoas não assumem. Né? Pode até assumir que mudou de ideia. Assume que mudou de ideia. Eu quero ficar no Palmeiras, eu assinei, mas eu quero ficar no Palmeiras. Essa notícia vai ter que ser esclarecida. Sim, sem Alguém vai ter que esclarecer. Sem dúvida. Ele pode mudar de opinião, ele pode ficar no Palmeiras, ele tem que falar assim, não, eu assinei, mas o Palmeiras, chegamos num acordo, eu sou feliz aqui, falei com minha mulher, vou ficar... Mas não minta. Não fala que não dirige um time em tal lugar, que eu não negue uma informação, não fala que você camisa não é sua. Mas na época... Eu quero ser mentiroso. Na época que ele foi assediado por esse clube, eu lembro da gente ter falado aqui, eu não lembro quem que deu a notícia. Thiago Asmar. Que ia ser o maior contrato do mundo. Nenhum treinador no mundo vai ganhar o que o Abel ganharia indo pra lá, não sei o quê. Então essa notícia foi dada. Foi dada. O que não foi sabia. Negada. E foi negada. Esse que é o meu ponto aqui. Como o Gabigol negou que a camisa era do Corinthians.
Meu ponto não é a pessoa mudar de opinião, e eu não posso ser hipócrita. Se eu recebo aquela proposta, eu vou, porque eu vou criticar alguém que vai. Só assume, só fala assim, olha, eu ia, desencanei, não vou mais, só isso. Não minta, não fala que você não falou o que você não falou, não fala que você não vestiu a camisa que você vestiu, seja homem e assume. Então, mas aparentemente esse não é o feitio do Abel. Não. Agora, também não espere uma coletiva dele para tentar explicar. Pode até ser que aconteça. Eu acho que deveria ter. Pode ser que aconteça, pode ser que venha acontecer isso. Quando o Abel, ou se o Abel informou sobre esse pré-contrato, se o Abel assinou de fato, porque pode ser que o Abel argumente que nunca assinou nada com o Al-Sadd, que o questionamento do clube não procede, que ele vai se defender, e é outra versão possível. Mas seria interessante que tanto o Palmeiras quanto o Abel se pronunciassem, mas não é nada que, para mim, gere uma crise, que abale idolatria do Abel com o Palmeiras, que ele tem a obrigação de dar satisfação ao torcedor. Isso não é uma crise. É algo ali de um possível contrato, uma questão judicializada agora pelo Al-Sadd, que pode ser bem informada, tanto pela diretoria e principalmente pelo Abel. Seria interessante que as duas partes venham a público para deixar isso e para evitar que isso se torne uma crise. Tira logo o problema da frente, né? Senão daqui a pouco, no próximo jogo, aí na entrevista coletiva, aí vão perguntar, aí o Abel vai se irritar. Vão perguntar, ele vai se irritar. Então, vai se irritar. Então tira o problema da frente, aí acabou, amanhã todo mundo esquece. Está demorando. Inclusive porque isso está ganhando um tamanho que não tem. Porque seria, por exemplo, um passivo do Palmeiras, um pré-contrato ou uma carta de intenção, seja lá o que tenha sido assinado, da pessoa física Abel Ferreira. O Palmeiras não teria que pagar isso, a não ser que o Abel falasse, pode aparecer o problema, como você falou. Uma carta de intenção ou um pré-contrato não é o contrato em si. E teria sido assinado num momento de transição, em um momento em que o Abel estava livre para isso. Eu, sinceramente, não entendo por que tanto barulho, desde que, claro, o Palmeiras não tenha sido o último a saber. Se o Palmeiras for o último a saber da história... E me parece que o Palmeiras está junto com o Abel nessa história. O Palmeiras não está em litígio com o Abel. Está prestando auxílio jurídico. Está auxiliando juridicamente. E tem outra coisa, você ser processado, se o Al-Sadd levar isso à FIFA, não significa que você seja condenado e não significa que você seja culpado. O Al-Sadd está vendo uma brecha e isso vai ser decidido se o clube também tem razão ou não. Então é realmente muito barulho. Se o Abel e o Palmeiras tivessem se antecipado, ganhariam aí, quanto tempo faz isso aí já? 48 horas? 48 horas de menos barulho. E assim, vamos combinar. 48 horas agora que apareceu, mas o caso já é antigo, né? Se o Abel tiver assinado um pré-contrato, não há crime nenhum nisso, não há problema nenhum, porque estava em fim de temporada já, e é o momento em que os times começam a se movimentar. O Abel, da parte dele, depois de tudo que ele fez pelo Palmeiras, legítimo querer sair, buscar um novo clube, e tá tudo certo também se o Palmeiras conseguiu convencer o Abel a ficar. Teve ali uma proposta melhor, ofereceu uma perspectiva melhor que a do Al-Sadd e ele mudou de ideia. A questão é como isso foi comunicado, e até para evitar que isso gere ali uma turbulência, ou até mesmo que o Palmeiras seja questionado, de certa forma, até mesmo na FIFA, porque o Al-Sadd pode argumentar: o Palmeiras sabia desse pré-contrato e ignorou, deixou o Al-Sadd, não houve uma conversa com o Al-Sadd. Então, é tudo para se esclarecer, mas repito, nada de uma crise que afete o Palmeiras, vá para o campo, zero isso. É algo ali que as duas partes podem tornar público e esclarecer da melhor maneira possível. Tira o problema da frente logo, né? Acho que as coisas poderiam ter sido tratadas com mais transparência desde o início, né? Mas isso ficou meio que escondido ali debaixo do tapete. Mas é até normal que se esconda também, né, Eugênio? Porque é uma negociação de possível saída. O Abel, por exemplo, não ia avisar no fim do negociando com o Al-Sadd. Isso daí acontece nos bastidores, é normal. Mas quando você chega a assinar alguma coisa... até quando decide permanecer, olha, eu tinha uma proposta aqui, cheguei até a negociar e tal, mas decidi permanecer no Palmeiras. Porque, sabe, aí quando aparece, vira uma bomba, oh meu Deus e tal. É uma coisa pessoal dele, que ele vai se defender, o Palmeiras deve ajudar, mas não diz respeito ao Palmeiras, diz respeito a ele. E só, assim... Porque assim, a gente tem uma imagem de que ele está ultra satisfeito no Palmeiras e que não vai sair por nada. Quando vem a notícia de que ele assinou alguma coisa, que seja um pré-contrato, uma carta de intenções, não sei exatamente como,
dá a impressão de, caramba, ele pensou em sair. Cogitou. Ele cogitou sair. Mas isso era público, né? Ele teve até um dia do fico. Sabia? Mas uma coisa é você ter uma sondagem, outra coisa é você assinar algum documento que seja. É ir além disso, tá próximo disso. Mas eu acho que não é nada que possa atrapalhar agora o dia a dia do Palmeiras. Vai seguir a vida, vai continuar, vai trabalhar, e é uma questão pessoal dele com o clube lá do Catar e a FIFA no meio do caminho, aí intermediando, para ver como é que faz, se vai pagar multa, se não vai pagar multa e tal, e segue a vida, segue o baile. Uma versão possível é o Abel ter avisado a diretoria no momento da renovação: olha, Palmeiras, assinei ali um acordo com o Al-Sadd, temos esse possível imbróglio, caso eles resolvam questionar, e o Palmeiras comprou o barulho com ele e falou: não, a gente vai definir, vai renovar, e se der algum problema lá pra frente, estamos juntos, o Palmeiras vai bancar essa multa. O valor é meio assustador, né? O valor não é uma multinha aí. Prof, são 5 milhões de euros contestado ali. Uns 30 milhões de reais. São 30 milhões. Não, mas pensando para o Palmeiras, para a Leila. A Leila, a renovação do Abel para ela... Era prioridade. Era prioridade absoluta, até em termos políticos, buscando reeleição, continuidade no clube. Conseguiu alcançar esse objetivo. Se isso foi amarrado num acordo com o Abel, tá no jogo e pode até... risco, né? E pode até fazer um acordo com o clube para diminuir esse pagamento, para parcelar. Eu vejo que esse não é um grande problema. Se tudo tiver sido conversado, tá tudo certo. Eu fico imaginando o diálogo. Tem um probleminha aí de 30 milhões. 30 milhões. De quanto? 30 milhões. Mas pro Abel ficar, esse probleminha se torna realmente um probleminha. É aquela história assim... Vira secundário. Quanto você pagaria para contratar um jogador que resolvesse o problema do seu time? Você pagaria até mais do que isso. Por outro lado, seria desnecessário pagar isso por um profissional que já está lá, que não tivesse assinado um pré-contrato com outro clube. Gera um problema. Mas eu acho que também, assim, tudo tem solução. Mas entre perder esse profissional... Tudo tem solução. Se ele tiver... E perder 30 milhões? Melhor perder 30 milhões. Mas se tiver sido... O crime, entre aspas, combinado, não sai caro, porque, repito, o Abel não fez nada de errado, eticamente questionável. Eu não vejo dessa maneira, porque a gente sabe como funciona o meio do futebol. O cara tem contrato com o clube, mas ele já está pensando no próximo, chegou proposta, vai conversar, vai aceitar. Isso daí é do jogo. Agora, vale o esclarecimento, até para que isso não alimente teorias de que o Abel ia sair ou de como foi feito esse acordo. Os valores eram outros, mas lá atrás a gente vai lembrar uma situação que envolveu o próprio Palmeiras, né? Com o Thiago Neves. Sim. Que tinha assinado um pré-contrato com o Palmeiras, chegou a receber, parece que um automóvel na época, né? Tinha alguma coisa desse sentido, e acabou ficando no Fluminense. Só que inverte o papel aí, né, do Palmeiras nisso. Não podemos esquecer que por uns 30 milhões o Palmeiras contratou o Aníbal Moreno, né? Ou seja, é um dinheiro bem gasto. Não é pouco, mas aí você pode dizer quantos 30 milhões o Abel já não rendeu ao Palmeiras. Sim. Né? Pô, mas quantas vezes esses 30 milhões já não voltou? Pois é. Ou seja, é assim, entrevista coletiva, treino, não sei o que, fala e acabou, e esquece, amanhã ninguém vai falar mais disso. E a situação real é que o torcedor do Palmeiras preocupado com campo, bola, não está nem aí se o Abel assinou, não. Tá se importando que ele ficou e que ele é o técnico do Palmeiras hoje. E tem contrato até 2025. O torcedor adversário que tá louco para pegar um pezinho de alguma coisa do Abel, né? Também tem isso. Ele é muito vidraça hoje, no sentido em que os adversários até brincam. Falam, pelo amor de Deus, não tem nada que possa atrapalhar o caminho do Abel. Então muita gente viu isso, torcedores outros. Acho que o palmeirense menos, né? O palmeirense não está acusando o Abel de estar traindo o clube, até porque tem o timing que essas coisas aconteceram. Sim. Era um momento de transição. E para você, o Abel Ferreira traiu os palmeirenses? Traiu a confiança do Palmeiras? Quero que você coloque aí, não dá para saber do Palmeiras, né? Porque a gente não sabe, a Leila não se manifestou sobre esse assunto, se Abel falou ou não na época, que tinha uma carta de intenção assinada, não falou nada de pré-contrato, nem de carta, nem de nada. Ou será que falou? Não sabemos. Até agora fica aí muito
blá 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 pra lá, muito blá 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 pra cá, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, né? E a gente não pode pôr a mão no fogo por comentaristas da grande imprensa, que a gente sabe como que muitos deles são, né? Essa é a grande verdade. Então deixa aí o seu like, eu quero saber a sua opinião. Para você, o Abel Ferreira, o que você pensa ou pensava do Abel Ferreira? Teve algum tipo de alteração com esta carta de intenção, se tiver mesmo sido entregue para o Al-Sadd? Vídeo aqui para você, esse aqui também, esse aqui inclusive é um vídeo que arrebentou, estourou aí, você não viu, né? Então veja agora, avante, deixa o like aí em palestra.